algo misterioso e quase hipnótico no Salmo 119. Algo que vai além das palavras e do tempo. Você já se perguntou por que este é o salmo mais longo de toda a Bíblia? Por que, entre tantos capítulos sagrados, justamente este carrega 176 versículos? Como se fosse uma escada infinita conduzindo a um lugar que poucos têm coragem de alcançar? Talvez porque, dentro de cada linha, esteja escondida uma chave. Uma chave capaz de abrir não apenas a sabedoria espiritual, mas os portais mais profundos da mente e da alma humana. Mas aqui está a pergunta que poucos ousam fazer. O Salmo 119 realmente fala apenas sobre leis e mandamentos? Ou existe um código secreto, uma espécie de alquimia espiritual capaz de transformar completamente quem o compreende? Pense por um momento. Tudo no universo parece seguir uma ordem, uma harmonia invisível. E, de alguma forma, esse salmo, o mais longo, o mais detalhado, o mais intenso, parece ser o reflexo dessa estrutura divina. Cada versículo é como um degrau em direção a uma consciência mais elevada. Como se Davi, ao escrevê-lo, tivesse recebido não apenas inspiração, mas instruções diretas, para que séculos depois, quem o lesse com o coração aberto, encontrasse dentro dele a resposta que o mundo moderno esqueceu de buscar, o caminho para a sabedoria verdadeira. E se eu te dissesse que o Salmo 119 não é apenas uma oração, mas um manual vivo de manifestação divina, que cada palavra ali contém o poder de reorganizar os pensamentos, limpar o campo energético e sintonizar a mente com a vibração da criação? Não, isso não é uma metáfora, é real. Só que a maioria das pessoas lê o texto como se estivesse lendo um livro comum. Mas quando você entende a frequência por trás de cada versículo, tudo muda. É como se um véu caísse. Imagine poder decifrar o código da sabedoria divina. Imagine ter em suas mãos o segredo que fez de Davi um homem capaz de tocar o coração de Deus. O Salmo 119 não é sobre obediência cega, é sobre sintonia. Ele fala da conexão entre a consciência humana e a mente universal. É como um lembrete sagrado de que toda a sabedoria já está dentro de nós, adormecida, esperando ser despertada pela palavra certa, na hora certa. E é exatamente isso que vamos fazer aqui. Vamos decifrar esse mistério passo a passo, revelando as camadas ocultas de um texto que, para muitos, é apenas poesia religiosa, mas que, na verdade, é um portal para o entendimento da alma. Fique comigo até o final, porque a última revelação é, sem dúvida, a mais poderosa de todas. Antes de continuarmos, quero te convidar a uma experiência. Existe um conteúdo especial no primeiro comentário fixado deste vídeo, algo que vai expandir ainda mais o que você vai sentir aqui. Não é apenas uma leitura, é um mergulho na energia da manifestação. Se você sente que está pronto para entender o verdadeiro poder da palavra, do pensamento e da fé, esse é o seu próximo passo. Agora respire fundo. Esqueça o tempo. Permita-se ouvir cada palavra como se fosse um sussurro vindo do próprio universo. Porque o que está prestes a ser revelado sobre o Salmo 119 pode mudar para sempre a forma como você enxerga a vida, a fé e até o seu próprio destino. E se ainda não fez isso, aproveite para deixar seu like e se inscrever no canal, porque o que você vai descobrir aqui, poucas pessoas têm coragem de buscar. O Salmo 119 é mais do que um texto sagrado. É uma jornada, uma iniciação, um chamado para despertar a sabedoria que habita dentro de cada um de nós. E agora, juntos, vamos começar a desvendá-lo. Quando olhamos para o Salmo 119, à primeira vista, ele parece apenas uma repetição constante sobre leis, mandamentos, estatutos e preceitos. Mas o segredo está justamente aí, na repetição. Cada palavra, cada menção à lei do Senhor, não é uma imposição moral, mas um lembrete energético. É como se o texto vibrasse numa frequência específica, repetindo o som da criação para recalibrar a mente humana ao seu estado natural de harmonia. É como um mantra disfarçado em poesia. No hebraico original, cada seção do Salmo 119 começa com uma letra do alfabeto hebraico, e isso não é um acaso.
O alfabeto hebraico, segundo antigas tradições cabalísticas, não é apenas um conjunto de símbolos, mas um código de forças criadoras. Cada letra tem uma energia, uma vibração, uma função na arquitetura espiritual do universo. Davi sabia disso. Por isso, ao escrever este salmo, ele não apenas orava, ele construía uma ponte entre o humano e o divino, entre a mente e o coração. Quando você lê esse salmo com presença, não está apenas recitando palavras. Está ativando uma sequência energética que reorganiza seus pensamentos, dissolve confusões e abre espaço para o discernimento. É como se o texto tivesse sido projetado para limpar a poeira que o tempo acumula sobre a consciência. Pense nas vezes em que você se sentiu perdido, sem direção. Quantas vezes buscou respostas e tudo parecia em silêncio? O Salmo 119 é a resposta a esse silêncio. Ele fala sobre voltar à origem, à palavra. E quando a Bíblia fala sobre palavra, não se refere apenas a frases ditas ou escritas, mas à energia primordial que dá forma a tudo o que existe. No princípio era o Verbo. Você se lembra? Essa é a essência do Salmo 119. Recordar o poder do Verbo, o poder criador que existe dentro de cada ser humano. E aqui começa a transformação. Quando você lê o Salmo 119, algo dentro de você começa a alinhar-se novamente com a ordem divina. As confusões mentais se acalmam, as dúvidas se desfazem, e uma sensação de clareza silenciosa toma conta. Essa é a sabedoria que Davi queria transmitir. Não uma sabedoria intelectual, mas a sabedoria que vem do silêncio entre as palavras, do espaço entre os pensamentos. Mas há algo ainda mais profundo. O Salmo 119 foi escrito para quem está cansado, para quem tentou seguir o caminho da fé, mas perdeu o sentido no meio da jornada. É um lembrete de que não é a perfeição que atrai o divino, mas a disposição sincera de buscar. Quando Davi dizia, ensina-me teus estatutos, ele não pedia um manual de regras. Ele implorava por compreensão. Ele queria entender a estrutura da vida. Queria sentir Deus, não apenas conhecê-lo por palavras. E é isso que falta ao mundo hoje. Estamos cercados de informação, mas vazios de entendimento. O Salmo 119 nos convida a fazer o caminho inverso. Voltar à raiz, onde a sabedoria não se aprende, mas se recorda. Cada vez que Davi repete, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, ele está descrevendo o processo da consciência quando volta a enxergar. Imagine andar por um túnel escuro e, de repente, acender uma pequena chama. Essa chama é o entendimento. E o Salmo 119 é o fósforo que a acende. Mas aqui está o ponto crucial. O texto não ilumina o caminho de fora, ele ilumina de dentro. A luz não vem para mostrar onde pisar, mas para revelar quem é o caminhante. É como se Davi dissesse, a sabedoria não está no que você aprende, mas no que desperta quando você se lembra de quem é. E talvez seja por isso que esse salmo é o mais longo de todos, porque o processo de lembrança exige tempo, paciência e, acima de tudo, entrega. Você já percebeu que cada vez que se conecta com algo maior, o tempo parece desaparecer? É o que acontece quando a alma reconhece a verdade. E o Salmo 119 é pura verdade vibrando em forma de palavras. Ele não quer que você entenda Deus, ele quer que você o sinta. Mas sentir requer silêncio. E é por isso que muitos leem esse salmo e não sentem nada. Estão lendo com os olhos, não com o coração. Estão tentando compreender com a mente racional algo que só pode ser absorvido pela alma. Se você quer realmente compreender o Salmo 119, não o leia como um texto, mas como um espelho. Ele vai refletir exatamente onde você está espiritualmente. Se há medo, ele mostrará o medo. Se há fé, ele a ampliará. Se há dúvida, ele revelará a raiz dela. Não para te condenar, mas para te curar. E quanto mais você se entrega a esse processo, mais começa a perceber um fenômeno sutil. Os acontecimentos à sua volta começam a se alinhar. Coincidências, sincronicidades, sinais. Tudo começa a falar a mesma língua. É o universo respondendo à sua sintonia. O Salmo 119 é o manual da sintonia divina. É o lembrete de que você não precisa implorar por sabedoria. Ela já está dentro de você.
apenas encoberta pelo ruído do mundo. Mas há uma revelação ainda mais profunda, e ela é o coração deste salmo. Quando Davi fala sobre guardar a lei no coração, ele não fala de moralidade, mas de vibração. Guardar a lei significa vibrar em consonância com o Criador. É como sintonizar uma estação de rádio. Quando você vibra na frequência do amor, da confiança e da verdade, você se torna incapaz de se perder, porque tudo começa a conspirar a seu favor. E é aqui que muitos erram. Tentam compreender Deus com a mente, mas a mente é apenas o eco. A voz verdadeira vem do coração. O coração é o templo onde o Salmo 119 realmente acontece. É ali que a sabedoria desce, silenciosa, e transforma. Quando Davi escreveu, "Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti", ele quis dizer, "Coloquei tua energia dentro de mim para não me afastar da minha essência." Ele compreendia que o pecado não era uma ação, mas um estado de desconexão. E se pararmos para pensar, essa é a causa de todo o sofrimento humano. A desconexão. O vazio que sentimos não é ausência de algo, mas ausência de nós mesmos. Mas o Salmo 119 nos mostra o caminho de volta. Ele nos convida a mergulhar na palavra, não como quem lê, mas como quem desperta. Cada versículo é um degrau que nos leva de volta à fonte. Agora pare um instante e reflita. Quantas vezes você sentiu que buscava sabedoria, mas parecia que ela nunca vinha? Talvez não seja por falta de conhecimento, mas por excesso de ruído. O mundo moderno fala demais, pensa demais, quer demais. Mas a sabedoria, essa força silenciosa que rege o universo, não grita, ela sussurra. E é por isso que o Salmo 119 é tão poderoso. Ele te ensina a ouvir o sussurro. Talvez você esteja em um momento da vida em que sente que tudo perdeu o sentido, ou talvez esteja apenas cansado de procurar respostas fora de si. Esse salmo é o lembrete de que você não precisa correr atrás da sabedoria. Ela sempre esteve te esperando, pacientemente, dentro do seu próprio coração. Se você está ouvindo isso agora, talvez seja o chamado. O mesmo chamado que Davi ouviu quando, em meio às batalhas da alma, escreveu cada linha com lágrimas e luz. Ele não estava tentando ser poético, ele estava tentando sobreviver. Ele transformou dor em sabedoria, desespero em oração, vazio em presença. E é exatamente isso que esse texto faz. Transforma. Antes de seguirmos para a parte final, quero te lembrar de algo importante. Existe um conteúdo especial no primeiro comentário fixado. Algo que pode expandir tudo o que você está sentindo agora. Se você sente que este é o momento de ativar a sabedoria adormecida dentro de você, esse é o seu próximo passo. Porque o Salmo 119 não é um texto para ser decorado, é um código para ser vivido. Mas a sabedoria, essa força silenciosa que rege o universo, não grita, ela sussurra. E só quem aprende a silenciar o barulho da mente consegue ouvi-la. O Salmo 119 é esse sussurro. Ele não chega para impressionar, chega para lembrar. Lembrar quem você é, de onde veio e o quanto de divino existe dentro de você. É o chamado para abandonar o caos das aparências e retornar à ordem invisível da alma. Quando Davi escreveu essas palavras, ele não falava de uma religião, mas de um estado de consciência. Ele entendeu que a verdadeira sabedoria não vem da observância exterior, mas da vibração interior. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, diz ele. Guardar e buscar. 2 movimentos, uma dança. Guardar o que já se tem dentro, buscar o que ainda se esqueceu. E talvez essa seja a mais profunda lição do Salmo 119. A sabedoria não é adquirida, é lembrada. Ela é o reencontro entre o humano e o divino dentro do mesmo coração. Quando você desperta essa memória sagrada, a vida começa a mudar de forma. As coisas que antes pareciam confusas começam a fazer sentido. As dores, que antes pareciam injustas, revelam-se como instrumentos de lapidação. Você começa a perceber que tudo, absolutamente tudo, foi uma preparação para este momento. O momento de compreender o poder da palavra e a perfeição do caminho que te trouxe até aqui. A sabedoria divina não é um prêmio, é um estado de presença. Ela nasce quando você para de lutar contra a vida
e começa a caminhar com ela. O Salmo 119 não foi escrito para ser lido apenas em tempos de fé, mas também nos dias em que a fé parece distante. É nesses dias que suas palavras se tornam mais vivas, porque falam diretamente à parte de você que ainda acredita, mesmo sem provas, mesmo sem força. E é aqui que a promessa feita no início deste vídeo se cumpre. A última revelação, a mais poderosa de todas, está em entender que a sabedoria que Davi buscou e encontrou é a mesma que habita em você. O mesmo Deus que o inspirou, que o guiou em meio às batalhas, é o mesmo que agora te chama para lembrar quem você sempre foi. O Salmo 119 não é um texto para ser admirado, é um espelho para ser atravessado. Ele te convida a se despir das máscaras da mente e a ver, com os olhos da alma, o reflexo do divino que pulsa em cada célula, em cada respiração, em cada pensamento consciente. Quando Davi dizia, "A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho", ele falava de um caminho interno. A lâmpada é a consciência e o caminho é o coração. Você não precisa esperar por um sinal do céu para começar. A sabedoria já está sussurrando agora mesmo dentro de você. E quanto mais você silencia, mais ela fala. Então, permita-se sentir. Feche os olhos por um instante. Sinta o peso das palavras que atravessaram séculos para chegar até aqui. Elas não vieram por acaso. Se você está ouvindo isso, é porque há algo em você pronto para despertar. O Salmo 119 é um lembrete do que sempre foi verdadeiro, mesmo quando o mundo tentou te fazer esquecer. E antes de terminarmos, quero te convidar mais uma vez a dar um passo além. No primeiro comentário fixado deste vídeo, há algo que vai expandir ainda mais o que você está sentindo agora. Um conteúdo que ressoa com essa mesma energia de transformação e manifestação. Se você sentiu esse chamado, siga-o. A vida fala em sinais, e esse é um deles. Agora, se essa mensagem tocou algo dentro de você, se fez sentido, se trouxe paz ou clareza, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso não é apenas um gesto simbólico. É um ato de vibração. Uma forma de dizer ao universo, eu escolho continuar desperto. O Salmo 119 é mais do que o mais longo salmo da Bíblia. É um mapa. Um mapa para o retorno à consciência divina. Cada verso é um passo de volta à casa interior, onde o amor, a sabedoria e a paz te esperam desde sempre. E quando finalmente você entender isso, não com a mente, mas com a alma, perceberá que nunca esteve longe de Deus, apenas adormecido. E o Salmo 119 é o chamado suave que desperta a alma adormecida e a conduz de volta para a luz. Respire fundo. Deixe que essa verdade se instale em você. E lembre-se, a verdadeira sabedoria não se encontra no que se aprende, mas no que se vive. Viva o Salmo 119 e ele viverá em você.